Bom dia a todos, bom dia a todos os presentes, aos nossos amigos do Instagram. Hoje, mais uma vez, vamos dar início ao nosso Evangelho Dominical, porém antes nós temos alguns recadinhos, né? Primeiro meu bom dia, gente. Ele nunca deixa eu dar bom dia, sempre ele primeiro. Então, bom dia para o pessoal do Instagram, bom dia para o pessoal daqui. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria em ver vocês sempre aqui com a gente. Agora eu deixo ele falar. Felizmente, com esse momento bem estendido, né, de pandemia, nós temos que nos manter afastados, né? Então, infelizmente, não dá para a gente se abraçar mais. E o que é uma pena, né? Uma coisa que eu aprendi aqui na Fraterna e que gostei de fazer, abraçar as pessoas, né? Transmitir o calor humano é muito importante. Mas vamos aos nossos recadinhos, que todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos aqui a nossa palestra, que agora ela está sendo presencial, tá? E também é transmitida pelo Instagram também. E agora nós precisamos, por causa da pandemia, né, nós temos que limitar o número de pessoas que vêm assistir ela presencialmente. Então, para isso, nós pedimos que entrem em contato. E o novo WhatsApp da Fraterna é o 3644-8610. 3644-8610. É um número comercial, mas é o WhatsApp, tá? E também, claro, domingo, né? Então são os dois dias que nós estamos fazendo um trabalho presencial aqui na casa, que são as duas palestras, tanto de quarta-feira quanto do Evangelho Dominical, das 9 às 10 da manhã, tá? E agora a Rô tem um recadinho a respeito da assistência social. Gente, a assistência social agradece muito a vocês aqui presentes e do Instagram por ter recebido muita ajuda, muita. Nossa, nós ficamos assim emocionados com tantas pessoas trazendo. Conseguimos, né, Mauro, todas as cestas, tá? E pedimos, né, já aproveitando, pedindo para o mês que vem, com certeza, para o próximo mês. Tragam se puderem, não precisa ser muito, gente. Às vezes a gente fica meio envergonhado por trazer uma lata de óleo, ou um pacote de arroz, um pacote de sal. A gente fica, de repente, um só não vai fazer efeito. Vai sim, porque nós não tínhamos esse mês, para acho que 7 ou 6 cestas básicas, nós estávamos faltando pacote de sal, uma lata de óleo. Então, de repente, vocês surgiram assim, com a nossa campanha, né, aqui com vocês, e vocês trouxeram e nos atenderam muitíssimo bem. Então, os nossos agradecimentos sempre para vocês daqui e do Instagram, tá? Agora acho que a gente começa com a oração. Só lembrando que o contato, quando você fizer o contato, busca procurar a Edi, tá? É ela que vai atender, na verdade, o telefone. Então é a Edi que vai agendar a presença dos participantes de quarta-feira e de domingo. Sim. Bom, então vamos dar início ao nosso Evangelho. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos trazer até nós a imagem do Mestre, irmão, amigo, Jesus. Vamos agradecer a Ele por mais esse dia. Um dia bonito, por sinal. Vamos agradecer pelo ar que respiramos. Vamos agradecer pela família que temos, pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelas noras, pelos netos, bisnetos, cunhados, sogros, enfim, todos os nossos parentes, todos os nossos amigos. Agradecer pelos nossos trabalhos, o trabalho individual de cada um de nós. Agradecer, agradecer, agradecer. Agradecer também pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos, aqui na Casa Fraterna.
onde mais uma vez estaremos dando início ao nosso Evangelho Dominical. Assim, Jesus, com a oração que você nos ensinou, nós vamos dando por iniciado mais esse Evangelho Dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo Instagram, os que estão ainda chegando aqui presencialmente na Fraterna, né? Então vamos iniciar o nosso Evangelho. E hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Dentro deste capítulo, nós vamos abordar o item Jesus em casa de Zaqueu. E eu gostaria, se vocês me permitem, de começar lendo a passagem no Evangelho. E, em seguida, nós vamos comentar um pouquinho a respeito. Jesus em casa de Zaqueu, é o item 4, tá? Do capítulo 16. E tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu. E era ele um dos principais entre os publicanos e pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era, e não o podia conseguir por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu. E lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda a pressa, e percebeu e recebeu-o prazeroso. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Isso está em Lucas, capítulo 19, itens de 1 a 10. Bom, então, lendo o texto, a gente já tem a ideia do que foi que aconteceu, né? Uma ideia do que se passou na época. Porém, foi só isso. Jesus caminhava, viu Zaqueu que queria ver Jesus, na multidão, muita gente, ele como era baixinho não conseguia ver, correu, subiu numa árvore para poder ver, aí Jesus o viu e pediu para ele descer e foi até a casa dele. Só isso? Não. Temos muitos ensinamentos inclusos dentro desta pequena, dentro dessas poucas palavras. Então, vamos dar uma destrinchada nesse texto para que a gente possa compreender direitinho. Ele é pequeno no tamanho, mas grande na emoção, vocês não acham? Quem já leu sabe que isso quer dizer, tem muita coisa para a gente falar aqui, né, gente? Sim. E trazer sempre para os dias de hoje. Infelizmente, é infelizmente a gente não vai ter tempo suficiente,
Mas nós vamos tentar dar uma acelerada aqui no processo para a gente ver se a gente consegue falar tudo. Mas tem bastante coisa, gente. Muita coisa. Então vamos assim. E tendo entrado em Jericó. Jericó, todos sabem, é uma cidade não muito pequena para a época, uma cidade que era produtora de um bálsamo, de um unguento, né? Esse bálsamo ele era usado tanto quanto unguento quanto como perfume, porque na época tinha muito o problema da hanseníase. Então era usado esse bálsamo como um alívio, né? Não como cura, porque não tinha cura ainda na época, mas como um alívio para a hanseníase. Então Jericó era produtor desse produto, desse bálsamo. Hanseníase era que a gente chamava, infelizmente, de lepra, né? Então, para quem não sabe, é a hanseníase, tá? E tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu. E quem era Zaqueu? E era ele um dos principais entre os publicanos e pessoa rica. E publicano a gente sabe que na época eram os chamados cobradores de impostos. E o Zaqueu era justamente o chefe deles. E como a cidade de Jericó era fabricante do bálsamo, então ela fabricava em excesso até. E conseguia exportar parte desta produção. E com isso faturava bem. E com esse faturamento eles tinham que pagar mais impostos. E é claro que com isso, Zaqueu acabou se enriquecendo, né? Trazendo para os dias de hoje, não temos como comparar, né? É novidade isso. Só naquela época que acontecia. Agora né? não, gente. Agora não hoje, acontece, né? Hoje isso não acontece mais, né? E procurava ver Jesus para saber quem era. Por que ele queria ver Jesus? A gente já volta nesse tema. Isso. Só um segundo. E não o podia conseguir por causa da muita gente. Porque era pequeno de estatura. Será que o fato dele não conseguir ver Jesus era realmente por causa da estatura dele? Vamos trazer O que vocês acham? Era por causa da estatura? Não. Ah, tá. Então, vamos lá. Por que ele não conseguia ver Jesus? Porque ele tinha o coração fechado, na verdade. Né? Então, ele teve que, simbolicamente, toda essa gente, na verdade, para nós aqui, é como se fosse todas as dificuldades que nós colocamos para nós mesmos, para podermos enxergar e chegar a Jesus. Então, simbolicamente aqui foi colocado que havia muita gente. Porque como nós sabemos, Jesus naquela época não podia falar claramente como nós falamos hoje. Porque na época nós não tínhamos o entendimento que nós temos hoje para poder aceitar. Simplesmente não aceitaríamos, né? Então, foi colocado dessa forma, que havia muita gente entre ele e Jesus, que na verdade não é nada mais, nada menos do que todas as dificuldades que nós mesmos colocamos para podermos chegar até Jesus, né? Alguém tem essa dificuldade de chegar até Jesus? Não é, gente? Não é? Às vezes a gente não acha assim, nossa, não dá. A gente vê Jesus tão longe da gente, não é? Deus, então, ele está sempre com a gente. A gente bota ele num céu longe, tão longe, e é tão errado isso, gente, porque Deus está conosco, né? Jesus está muito junto de nós, sempre. Como de Zaqueu, estava sempre junto dele, sim, mas Zaqueu se distanciava. Quanto mais ele trabalhava, quanto mais ele trazia as dificuldades, seria
no caso aí, o dinheiro que não era lícito, quanto mais ele fazia isso, mais ele se distanciava de Jesus. Mas ele colocava esses obstáculos, né? Não Jesus. Vamos ver. E correndo adiante, subiu a um sicômoro. Sicômoro é uma árvore, na verdade é uma figueira, né? É uma figueira, ela não dava um figo muito bom, dava um figo, vamos botar assim, de segunda, né? De segunda classe, de segunda categoria aí, mas era uma figueira e era chamado de sicômoro, para o ver, porque por ali havia de passar. O que significa o fato dele ter corrido e encontrado essa figueira e ter subido nela? Não é apenas uma árvore que ele subiu apenas porque ele era baixinho e que ele queria, assim ele poderia ver por cima da multidão Jesus. Isso, trazendo para nós, para as nossas dificuldades, significa que nós também, como Zaqueu, podemos burlar as nossas dificuldades, podemos dar a volta nessas dificuldades para podermos chegar até Jesus. Acontece que nós ainda temos uma bandeira muito grande. Eu não consigo. É muito difícil. E ficamos tremulando esta bandeira. Coitado de mim, né? O coitadinho, não é? A gente não se coloca como coitadinho sempre? Sempre nós somos coitados, sempre as nossas dificuldades, a minha dificuldade é maior que a do Mauro, é maior que de vocês. Nossa, é aquela coisa, choramingando, né? Um bando de criança que a gente chora por tão pequeno. Se a gente vê a dificuldade do outro, lógico, a dor, qual é a dor maior? É a minha, sou eu que estou sentindo, não dá para ficar medindo dor dos outros, como o amor dos outros também não dá para se medir. Mas claro, nós devemos sempre estar olhando isso tudo, né? O que está acontecendo com a gente? Por que nós não conseguimos chegar até Jesus? Não é? Por que colocamos tantos empecilhos, tantas barreiras entre nós e Jesus? Por que nós mesmos dificultamos tanto a nossa caminhada? Porque Jesus faz tudo para nos facilitar a vida. Acontece que os grandes prazeres que nós colocamos como prazeres da vida são os nossos grandes obstáculos, né? Sim. Na verdade. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e lhe disse: antes, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou precisar que você responda. Eu até escrevi a pergunta aqui, ó. No Instagram também, né, gente? Se tiver alguma coisa, né, André? O André está aí observando. Se vocês quiserem também estar participando, como aqui também, gente. A gente aceita opinião, a gente aceita conversa, porque aqui nós estamos conversando, tá? O que levou Zaqueu a tomar essa atitude de querer dar metade do que tinha? Não, essa aqui é a outra pergunta. Não. A pergunta que eu quero fazer para você agora, cadê aqui? Como foi que Jesus percebeu ou sabia que Zaqueu estava sobre aquela árvore? Porque ninguém apontou para Jesus. E no meio daquela multidão, ele perceber uma única pessoa, mesmo que em cima de uma árvore. Gente, nós sabemos que nós temos as vibrações, sintonias, não é? Nós somos como redes de rádio, não é? A sintonia, aquela vibração. Então, Jesus, como maior, como nosso irmão maior, ele tinha isso muito claro para ele. A sintonia dele e a nossa se colocava. Então vamos trazer, quando ele viu Zaqueu, o que aconteceu? Ele sabia, muito antes de chegar, o que ele ia achar ali. Aquele espírito Zaqueu, aquela alma, já tinha
se ligado ao amor de Jesus, e ele já sabia tudo o que ia acontecer, muito antes de acontecer. Porque em outra parte do Evangelho diz, ele mesmo diz, sois deuses, não é assim? Vocês já viram essa parte do Evangelho? O que ele quis dizer com isso? Que nós temos muito a passar, né? Que a gente pode sim, na nossa vibração, no nosso amor, a enxergar isso. Os médiums, o que eles recebem? Não recebem essa energia de outros espíritos? Eles não estão ali psicografando. Chico fez o quê? Quantos livros Chico psicografou com 4º ano primário? Quem que colocava isso para ele? Como é que ele podia saber de tudo aquilo que ele sabia? A espiritualidade, não é? Então, é isso, gente. E Jesus já tinha isso com ele, muito firme. Sim. A espiritualidade toda ajudando Jesus nessa caminhada. E ele sabia de Zaqueu, sim, com o amor que Zaqueu tinha aberto, tá? Porque Jesus só chegou a ele porque ele queria de verdade, com todo o amor, com toda aquele imenso amor que a gente não dá nem para mensurar o amor de Jesus, ele tinha, e ele sabia que Zaqueu ia se colocar ali, né? Porque Zaqueu tinha medo de chegar até ele. Ele não subiu naquela árvore só porque era pequeno. Não. Não é? Ele subiu ali porque ele sabia que ele ia enfrentar a multidão. E como... Uma multidão de dificuldades, né? E essa dificuldade a chegar até Jesus, não é? Então, o medo dele era de não ser aceito. Vocês conseguem ver isso? O quanto de nós não chegamos um dia e temos medo de ser aceito, não é? Nós temos medo de ser aceito na família, não é assim? Por amigos. Nós não temos medos dos chefes ou líderes de profissão. Nós temos, não temos? Nós temos medos, os nossos medos são muito grandes e a gente tem que começar a acabar com ele e acreditar que temos e somos deuses, deuses da nossa vontade, deuses da nossa liberdade de amor. Não é assim, gente? Nós não precisamos dessa certeza. Estar aqui para nós também é uma dificuldade, mas estamos. Por quê? Com a vibração de vocês e a vibração dos irmãos que estão em casa no Instagram, nós conseguimos falar. E isso é o quê? Não é a vibração de amor? O que vocês acham? Quero ouvir vocês. Então, é assim, Zaqueu viu nessa oportunidade uma oportunidade de, não, eu vou até lá e Jesus vai me aceitar, porque eu estou de coração aberto. Então, aquela certeza e incerteza que nós temos todos os dias, Zaqueu também tinha. E como uma central de rádio, né, usando a simbologia que você colocou, como uma central de rádio, Jesus captou a sintonia de Zaqueu naquele momento, por isso que ele se ligou ao Zaqueu, por isso que ele percebeu a presença do Zaqueu, né? E aí ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Fique hoje em tua casa. Isso é muito profundo. O que significa fique hoje em tua casa? Significa que onde Jesus mora, Jesus não mora no nosso coração. Então, se nós trocarmos a palavra casa por coração, nós vamos compreender muito melhor a mensagem. Então, importa muito que eu fique hoje em teu coração, que eu faça morada em teu coração a partir de agora. Porque, como o Arro falou, ele abriu as portas do coração para Jesus. E por isso, Jesus o percebeu, sintonizou-se com ele e
importa que eu faça morada em seu coração. Né? Que lindo, né, gente? Não é isso? Não é lindo demais? Quando a gente abre o coração para Jesus, vocês aí do Instagram, abram o coração também para Jesus e vejam quanto amor a gente tem, como a gente fica bem, não é, gente? A gente não fica bem quando abre esse coração de verdade e sintoniza com Jesus? As coisas não parecem que clareia, fica tudo muito fácil de fazer? A solução vem assim, não é? Quem já teve alguma dificuldade, pensou em Jesus e veio a solução? Alguém de vocês? Não é? Que lindo, gente, que bom que a gente consegue esses milagres. A gente fala, poxa, não existe milagre. Não, não existe, porque o milagre somos nós nos abrindo para Jesus, não é? E aí e desceu ele a toda pressa e recebeu-o prazeroso. Quem não teria prazer em receber Jesus, não é isso? Nós recebemos ele todo dia e a gente se fecha para ele. Aí nós temos um outro probleminha aqui. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. E quem disse isso foram as chamadas pessoas de bem. Não é isso? Porque ele era o pecador, mas as outras pessoas não. Então as outras eram consideradas as pessoas de bem. Mas que pessoas de bem é essa que julgam outras pessoas, independente do que elas tenham feito? Apenas e simplesmente julgaram. Né? Quem somos nós para julgar alguém, independente do que tenha feito? Então é uma coisa assim que está aqui. E nós precisamos pensar nisso. Sim, a gente tem que trazer para os nossos dias, né, gente? O julgamento. Quem somos nós para cutucar o outro? Dizermos, nossa, eu sou pura. Quem é puro? Quem está aqui na terra e se faz puro? Quem? Se estamos na terra, já devemos, não é? Alguém concorda? Então, já somos devedores de alguma coisa. Se nós conseguimos camuflar os nossos defeitos, veja bem, porque esses senhores do bem, que se diziam... As pessoas do bem. As pessoas do bem, eles se camuflavam, porque Jesus sabia de cada um. Porque ninguém consegue ser, gente, totalmente do bem aqui. Alguma coisinha, alguma falha, se a gente for colocar, puxa, mas tantos outros, todos aqueles que estiveram aqui, estiveram por algum problema, estiveram por alguma coisa a ser trabalhada, não é assim? Nós não trabalhamos todos os dias os nossos defeitos, os nossos infortúnios? Não é difícil estar com a nossa consciência? Quando a gente apaga a luz e só estamos nós, e a nossa consciência, como é que fica? Será que nós conseguimos passar um dia todo sem pensar mal, sem fazer o mal? Sem fazer o mal é até mais fácil, vocês não acham? Mas sem pensar no mal, difícil, não é? Porque alguma coisa que a gente vê, o olho bate, pronto, pensou mal, você já fez o quê? O mal. Então, quem somos nós para cutucar o outro? Por isso que eu chamo de camuflagem dos nossos defeitos, tá? Porque como eu sou casada com o Mauro, o defeito do Mauro vira assim, ele tem uma mania. Olha só que bonitinho. Não é bonitinho isso? Eu já vejo o defeito dele como uma mania. Olha, mudei. Por que eu mudei? Porque eu amo. Verificado? Viram isso? Dá para ver isso? Eu amo, então, já é. Uma dificuldade dele já não é mais defeito. Agora, o que a gente faz com o outro que a gente pouco se importa? É defeito. A gente cutuca. A gente fala do outro porque o outro tem defeito. Nossa, olha o defeito dele. Olha o defeito. Gente, não.
vamos começar a ver a dificuldade do outro em fazer alguma coisa, em se pronunciar, em se colocar. É a dificuldade, não defeito. Porque, na verdade, o nosso defeito está na nossa alma, em cutucar o outro. Esse é o grande defeito, tá? Não são as nossas colocações do dia a dia que nos faz defeitos. Não. Nós estamos tentando. Um cientista erra quando ele está 80 vezes lá fazendo uma coisa? Uma vacina, como nós estamos aí? Eles estão errando, gente? Estão errando? Não. Eles estão tentando acertar. Viu como é diferente? Eles não estão errando, porque eles não sabem. Quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente não está errando. A gente está tentando acertar. Então, quando eu faço uma comida, vamos lá, gente, homens e mulheres, porque hoje não é só mulher que cozinha, né? Não. Então, quando a gente faz um prato novo e não deu certo, a gente errou? Não, a gente tentou acertar. Concordam? Então é isso, gente, a tentativa. Zaqueu estava tentando e os outros julgando. Então, cuidado trazendo para o nosso dia dos nossos pensamentos. Ai, não, eu sou certinha. Tá, e o que eu penso? E os nossos pensamentos? Lembra que Jesus disse na outra passagem? O importante não é o que entra pela boca. O que importa é o que sai. O que sai. Por quê? Coração está cheio. O que sai da boca é o que o coração está cheio. Então não vamos nos esquecer, quando a gente for pensar alguma coisa de mal, não, meu Deus, tira esse pensamento de mim. Esse pensamento não me pertence, ok? Fica mais fácil. Porque assim, a gente até pensa errado, mas se a gente, instantaneamente a gente falar, não quero pensar mais isso do outro, fica mais fácil e a gente começa a aprender a tirar essas coisas ruins da nossa vida. A gente começa a ser melhor. Concordam? Eu tenho mais uma perguntinha para você. Ai, meu Deus, de novo. Porque na sequência vem assim: entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. E aí entra aquela pergunta que eu anotei aqui: o que levou Zaqueu a tomar essa atitude de querer dar metade do que tinha aos pobres e pagar 4 vezes o que tivesse tirado de alguém? O que levou ele a fazer isso? O entendimento. Não foi, gente? O que vocês acham? Não foi entendimento? Aquilo que ele viu todos esses tempos, todos esses anos que ele tirou de quem não podia, ou seja, ilícito. Quando ele viu isso, ele falou, não, eu vou doar. Então, o que a gente faz, como eu estava falando dos pensamentos? A gente tira isso da nossa vida. E Zaqueu fez o quê? Não, Senhor, olha, Jesus, eu pego aqui tudo e devolvo. Por quê? Realmente ele estava arrependido. E quando a gente realmente está arrependido do que faz, a gente quer fazer o nosso melhor, não é? A gente não quer dar ao outro o nosso melhor. E não é como roupa, comida, isso é uma caridade, é sim. Mas o nosso abraço, infelizmente hoje a gente não pode dar, mas mentalmente a gente pode. Nós somos espíritos, gente. Almas encarnadas, mas somos espíritos. Então o que a gente pode fazer com o outro? Abraçar, como Zaqueu, dividir essa emoção, esse amor. Não podemos à noite? Nós não podemos pensar em alguém, fazer uma oração? No nosso evangelho de toda semana que a gente faz, ou todos os dias, como estou fazendo, nós estamos fazendo todos os dias, orando por todos. O que a gente faz? Vamos pegar o nome daquele que está com mais problemas, vamos estar orando por ele, vamos estar orando pelos hospitais, não é?
pelos médicos, enfermeiros, como a gente pode fazer alguma coisa? Muito, porque oração, como diz no Evangelho, é tudo. O amor, a fraternidade. Então Zaqueu quis o quê, gente? Dividir tudo porque ele tinha certeza. Algumas coisas eram lícitas dos bens dele, sim. Ele tinha trabalhado e tinha conseguido isso. Mas ele estava falando daquilo que ele tirou sem ter porquê. Ele tirou do outro para se enriquecer. E é justo isso? Que a gente tire algo do outro? É justo que a gente tire a fé do outro? É justo que a gente tire o amor do outro? Quando a gente fala muito em depressão ultimamente, não é? Alguém teve depressão aqui? Então, sabe como é difícil? Eu não sei porque não tive, mas li muito sobre isso, li muito, para entender o outro, tá? E eu sei que é uma dificuldade muito grande para entender. Aí a gente fala assim, é frescura, não é assim? O pessoal do Instagram também, quem teve depressão, deve ter ouvido isso. Essa pessoa tem tudo. Ela tem carro, casa, dinheiro, marido, mulher, mas ela está com frescura. Não, gente, não é não. Engano da gente. A gente tem que acolher essa pessoa, tá? Ajudar ela a crer de verdade nela mesma, não é? A crença é muito bom. Gente, então vamos lembrar do outro nas nossas orações. Quantas pessoas estão se suicidando nesse momento ou pensando nisso? E o que nós devemos fazer, gente? Orar, pedir a Deus para dividir isso como Zaqueu, dividir essa oração. Quando nós oramos na nossa casa, o que a gente faz? Só vamos pedir pelos nossos? Não, né, gente? A gente tem que pedir pelo planeta. E vamos parar de achar que Deus é só daqui, tá? Deus é terráqueo. A gente não acha? Que Deus só está aqui. Gente, é muitos mundos. Ele não está preocupado no nosso tropeção, não, que a gente tropeçou em alguma coisa. Muitas moradas, né? Sim, ele está pensando em coisas maiores das nossas dificuldades. Como o pessoal acha que o mentor anda atrás da gente 24 horas, não é? E não é assim, gente. Nosso mentor, nosso anjo guardião, ele não fica do nosso lado vendo tudo que a gente faz. Não é só nós que ele tem para cuidar. Então, quando a gente precisar, como Zaqueu, nós vamos pedir. Pede e obtereis. Mais uma do Evangelho, não é assim? Então, tudo isso onde a gente aprende, gente, no livro de cabeceira. Qual é? Evangelho. Aí está toda a nossa verdade. E não é nos culpando, nos desafiando, nos machucando. É nos trazendo Jesus, trazendo amor. Não é para cutucar o Mauro que eu estou lendo. É para me cutucar. É para ver que eu mude. Porque o dia que eu desencarnar, o que vai acontecer, gente? Quando eu chegar lá do outro lado? Vão perguntar o que eu fiz da minha vida. Não é assim? Vão perguntar o que o Mauro fez? Não. Vão perguntar o que foi que você fez da sua vida. Olha, eu tô falando demais. Fala um pouquinho você. Gente, se vocês quiserem falar e perguntar, se eu puder, a gente fala, tá? Aqui só para a gente encerrar a parte de Zaqueu, que é o finalzinho, que é sobre o que Jesus lhe disse. Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abrão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Ou seja, Zaqueu, né, abriu o coração, então o coração de Zaqueu foi salvo. E Zaqueu
era um espírito encarnado em franca evolução, tanto quanto todos nós. Porque todos nós somos considerados filhos de Abraão. E Zaqueu não era diferente. Se nós formos ver a vida individual de cada um de nós aqui, cada um de nós tem um ritmo diferente de vida. Nós temos um pensamento diferente. Nós somos indivíduos. Não existem dois iguais. Existem gêmeos, trigêmeos, que são externamente quase iguais. Não chega a ser 100%, são quase iguais. Mas internamente totalmente diferentes. Eles podem andar juntos, brincar juntos, pensar juntos, mas são diferentes. São dois espíritos. E espíritos não existem dois iguais. Tá bom? Então, gente, eu estou encerrando aqui. E não existe alma gêmea, viu, gente? Alma não. Porque todo mundo fala, ai, a minha alma gêmea. Não existe. Nós somos únicos. Cada um de nós, únicos. Nós podemos, sim, ver um irmão e achar que a gente se identifica muito com ele. Ok, sim, pode. Mas alma gêmea, não. Se estão procurando... Pode parar que não vão achar, tá bom? E isso, é claro, foi só uma pequena pincelada desse trecho, desse texto do Zaqueu, que temos muitos mais ensinamentos aqui, só que infelizmente o nosso tempo é curto e não dá pra gente se prolongar mais, né? E devido à máscara, vocês não podem ficar falando, tá vendo? Mas pode, tira assim, fala e põe a máscara de volta, porque tá todo mundo de máscara, viu, gente, aqui? Só nós que somos casados, então a gente pode ficar perto. E aí, eu entendi, o materialismo e o julgamento que focou bem nessa lição. Sim, isso. Sim. O materialismo e o julgamento. Materialismo e julgamento, exatamente. Exato. Porque é aquilo, né? Zaqueu se abriu, mas os outros não estavam, então julgaram. E o materialismo, porque está tudo ali segurando isso, né? Então, realmente, a lição é bem essa. Materialismo e o julgamento. Verdade. E para a gente completar, né? Só para... Tem mais tempinho? Tem uns 5 minutos ainda? 7. Então dá. Então, do Momento Espírita, que é um... Que a gente gosta muito. Ele é feito pela Federação Espírita do Paraná. Ele tem várias mensagens e escolhemos uma aqui. O nome... Gente, deixa eu só colocar uma coisinha. Esses livros são bons porque são mensagens pequenas, tá? Quem gosta, é muito bom. Tem mensagens que a gente pode estar lendo e é gratificante. Cada uma delas tem uma coisa importante pra gente, pra nossa vida. Então, e essa eu abri, quando eu li, eu falei, nossa, é bem o que a gente leu de Zaqueu. Tem vários, tem até CD com essas mensagens. Bom, quando as horas de desgosto e desalento invadirem-lhe a alma e as lágrimas aflorarem em seus olhos, lembre-se das palavras mansas do Cristo, convidando-nos ao seu regaço. E quando sentir-se incompreendido pelos que o circundam e perceber que a indiferença ronda à sua volta, acerque-se dele. Ele é a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de suas intenções e a nobreza de seus sentimentos. Quando o ânimo para suportar as vicissitudes da vida se extinguir e você estiver prestes a desfalecer, chame-o. Ele é a força capaz de remover as pedras do caminho e ajudá-lo a superar as adversidades do mundo. Quando os vendavais o açoitarem e você já não souber onde reclinar a cabeça, corra para junto dele. Ele é o refúgio seguro, em cujo seio você encontrará guarida para o seu corpo e tranquilidade para o seu espírito. Quando lhe faltar a calma nos momentos de maior aflição,
e você se considerar incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoque-o. Ele é a paciência que lhe faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar das situações mais difíceis. Quando as dores se abaterem sobre seu corpo e você sentir a alma ulcerada pelos abrolhos do caminho, grite por ele. Ele é o bálsamo que cicatriza as chagas e minora os padecimentos. Quando o mundo o iludir com promessas falsas e você perceber que ninguém pode lhe inspirar confiança, vá a ele. Ele é a sinceridade que sabe corresponder à franqueza de suas atitudes e à nobreza de seus ideais. Quando a tristeza e a melancolia se acercarem do seu coração e tudo lhe causar aborrecimento, clame por ele. Ele é a alegria que insufla um alento novo e o faz conhecer os encantos de seu mundo interior. Quando um a um fenecerem os ideais mais belos e você se sentir no auge do desespero, apele para ele. Ele é a esperança que lhe robustece a fé e lhe acalenta os sonhos. Quando a impiedade se revelar a você e você experimentar a dureza do coração humano, procure-o. Ele é o perdão que lhe levanta o ânimo e promove a reabilitação de seu espírito. Quando você duvidar de tudo, até de suas próprias convicções, e a descrença lhe tomar a alma, recorra a ele. Ele é a fé que lhe inunda a luz e entendimento e o habilita para a conquista da felicidade. Quando você não puder sentir a sublimidade de uma afeição terna e sincera e a desilusão lhe tomar de assalto, aproxime-se dele. Ele é a renúncia que lhe ensina a esquecer a ingratidão dos homens e a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiser saber quem é esse alguém tão especial, que é luz, renúncia, força, refúgio seguro, paciência, bálsamo, sinceridade, alegria, esperança, perdão e fé, busque conhecer a boa nova do Cristo. Você encontrará em suas páginas o suave convite do Mestre para que o busquemos todas as vezes que sentirmos necessidade de sua ajuda. Jesus é a luz do mundo. Só se debate nas trevas aquele que dele se afasta. Jesus é o bom pastor. Somente se perde a ovelha rebelde que não aceita suas orientações amorosas e sábias. Jesus é o caminho. Não se demora nos labirintos sombrios quem dele se desvia. Jesus é a verdade. Só se equivoca aquele que ignora seus ensinamentos. Jesus é a vida. Só duvida da imortalidade quem desconhece a sua ressurreição gloriosa diante dos 500 da Galileia. Quando você se sentir em dificuldade, em desespero, sozinho, desamparado, procuremos Jesus. Busque Jesus. Assim, vamos aos passes, agradecendo vocês muito, muito por essa energia, esse amor que foi transmitido pelo Instagram. Os nossos amigos queridos, muito obrigado por esses momentos conosco. Esperamos que na quarta-feira estejam todos aqui também, né? Lembrando do WhatsApp da Edi, mas domingo que vem também aqui conosco, tá? Beijo a todos e vamos à oração final. Só mais uma vez o número do telefone: 3644-8610.
3644-8610. Vamos elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, fechando os olhos, a nossa grande Mãe Maria de Nazaré, agradecendo esses momentos, Jesus, contigo, nesse amor, nessa paz. Nos leve bem para os nossos lares. Vamos nos render à paz, ao amor, à vibração no nosso lar, o amor de Maria nos confortando. Mãe querida, nós te agradecemos por todo o apoio, por todo o amor. Jesus, nosso Mestre maior, te agradecemos nessa manhã por tudo que somos e por tudo que temos. Assim sendo, Jesus, vamos te agradecendo imensamente e te pedindo pelo planeta Terra que sejamos mais cumpridores dos nossos deveres e com muito amor a paz esteja em nossos lares, nas nossas casas, principalmente na nossa casa eterna. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos. Oi? Estou pedindo a parte 2. Ah, Estou falando. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Terminou? Muito Tá. obrigada a todos, tá? Beijo no coração de cada Estão um. pedindo a parte 2 desse evangelho e nós vamos numa outra oportunidade. Nós que Nós é que agradecemos agradecemos a a presença todos de vocês. Aí de casa, Tá bom? estamos com muito amor com vocês também. A vibração de todos aqui para todos daí. Obrigado pela participação também. Beijo Gente, a todos. muita paz. Fiquem com Deus.